Aí, boa noite, gente. Esperar o pessoal chegar para poder a gente iniciar a nossa live. Esperar o povo chegar para a gente começar a nossa live aqui, né? Falando sobre mitos e todas as dúvidas da magia divina. É com o Rubens. Com o Paulo Petros, né? Que a gente vai fazer a nossa live agora. Vou esperar o povo chegar para poder adicionar o Paulo, para poder a gente começar a falar sobre magia. Quem tiver pergunta aí, pode fazer, deixar sua pergunta aí para poder ser respondida. Vamos esperar o povo entrar. Esperar o pessoal entrar para poder a gente começar a falar, né, sobre a magia divina, para o povo entender, né, direitinho, para não ter que ficar voltando. O povo tá entrando aí e a gente já vai começar a falar, vai chamar o Paulo para poder começar a falar, começar a convidar o povo aí, põe estrelinha aí para poder todo mundo entrar na live aí. E o Instagram ele identificar que é uma coisa que merece ser chamada para poder chamar, começar a chamar o povo também. Esperar o povo entrar aí para poder a gente começar. Deixa eu adicionar o Paulo aqui. Boa noite, Kátia. Boa noite, meu povo. Olá, tudo bem, Simone? Tudo bem, Paulo? Graças a Preparado aí Deus, e para mais você? uma live? Antes Sempre, de sempre. voltar para Minas, comer pão de queijo? Com o maior prazer do mundo. Saudade do pão de queijo de vocês aí. É, pão de queijo é bom, né? Povo Ô, que tiver queijinho, curiosidade. Queijinho. Ah, você gostou do queijo, né? sem dúvida, E o pão de queijo maravilha. aí deu certo? Deu. Funcionou maravilha. Muito Foi? obrigado pela receita. Ah, que bom. Ei, Dani, boa noite. O pessoal que tá entrando aí, vai dando boa noite para poder o povo Boa noite a todos. participar aí da nossa live aí, para poder, pessoal, a gente começar a falar um pouco de magia divina, né, Paulo? Vamos desmistificar. Sim, tirar bastante dúvida do povo, né? Espero. Sim, com certeza. Ô, Paulo, tem uma coisa assim, que eu vou falar desde o começo. Boa noite, Verônica. É sobre a questão de que eu queria, não sei se vai estar nas nossas perguntas, mas é sobre a questão do pessoal que coloca que a magia divina não funciona, sabe? E por que não funciona? Como Fala, não não, funciona? falam, assim, entram.
falam assim que é uma coisa que não funciona. Veja, ela não Isso funciona. é uma coisa que eles pregam para justamente de tirar, tirar um pouco da credibilidade da magia divina, justamente para poder a pessoa desacreditar que aquilo não vai dar certo e que aquilo, né, não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, eu estou olhando as perguntas aqui, Paulo, para poder, né, a gente fazer. Então, já tem até pergunta ali, ó. Sempre tem, isso é bom. Aí o pessoal já está perguntando assim que faz magia, mas não é médico. É porque a magia divina não tem religião. Então, a gente entra naquela questão de que, nossa, a pessoa não é da religião. E aí? Será que vai funcionar para a pessoa? Olha, eu posso dizer o seguinte, funciona e muito. Aquelas pessoas que falam que não, a magia divina não funciona, é porque ou não fizeram com alguém habilitado, né? Ou que realmente tem, ou simplesmente por inveja, vamos chamar assim, para poder criticar que a magia divina não funciona. Porque, veja, se é uma coisa que não funciona, não teria 50 mil magos aí no Brasil e no mundo. São 50 mil magos praticando a magia, cada um no seu grau de evolução, uns mais, outros menos, uns mais inseguros, outros mais práticos, mas funciona. Por exemplo, eu pratico há 19 anos magia divina. E eu tenho, não dezenas, mas centenas de relatos, tá? Centenas mesmo de relatos de pessoas, não meus, de pessoas que tiveram excelentes resultados, que a vida mudou, que a vida modificou, que ampliou, que curou, que regenerou, que abriu, que conseguiu emprego, abriu empresa, conseguiu ações da justiça e N tipos de variações. A magia divina funciona. Ela não funciona quando existe o merecimento da lei, né, que você realmente, sobre aquele aspecto, aquela questão, você realmente não é, naquele momento, merecedor, tá? Ou quando, de repente, como falei, o mago ele está muito inseguro ou não consegue praticar adequadamente os princípios que são básicos, vamos dizer, simples, na hora de desenvolver a magia divina. Né? Respondendo à pergunta dessa pessoa, é o seguinte, não precisa ser médium, tá? Para ser mago. O que você precisa é acreditar em algo maior, em algo divino, só. Você pode ser de qualquer religião, de qualquer prática, de qualquer prática ideológica ou filosofia, tanto faz. O que é importante é isso, porque a magia ela é um fundamento energético. Então ela não tem, ela é a parte das religiões. O mestre Rubens dizia isso, a magia divina é uma ferramenta, um instrumento que nós nos servimos, nós magos, nos servimos para manipular o invisível e através dessa manipulação do invisível, benéfica sempre, alteramos o visível, ou seja, a nossa dimensão. Uhum. Então, se eu tenho um problema de saúde, eu vou ter uma melhora porque eu manipulei energeticamente e ele se reverteu, ou melhorou, ou curou, o que for dentro dos procedimentos e dos parâmetros normais. Então, a magia divina funciona sim, qualquer grau, seja da magia do fogo ou qualquer grau da magia. Tá? Sim. E a insegurança, ela é natural, principalmente para quem está no primeiro grau. O que eu recomendo? Pratique muito com você, não pratique com outras pessoas, até você ganhar confiança total. Aí depois pratique com outras pessoas. Entendi. Eu tô falando porque quem fala que a magia não funciona, geralmente, são até que eu me deparei com isso, não é nem consulente. Uhum, São pessoas de outras religiões que uhum. meio que para poder tentar denegrir ou tirar esse contexto, essa questão de para poder a pessoa desacreditar mesmo, entendeu? Eu É, tenho provas e atendo a muitas pessoas também, então, tipo assim, eu sei que funciona. são pessoas, sim, são pessoas que têm o quê? Tem, na verdade, ou eu vou chamar de inveja, tá? Ou o ego, né? Porque não admite que
outra coisa que ela não, que seja diferente do que ela pratica, funciona. E de uma forma tão simples. Sim. O mestre Rubens tem até nos relatos dos livros dele, em alguns livros, que até em declarações que tem, que assim, ele mesmo, quando ele começou a usar a magia divina, antes de abrir o curso da magia do fogo, em 97, porque a magia foi aberta em 99, ele já estava testando o processo, vamos chamar assim, aperfeiçoando junto com o mestre Seiman. E ele se surpreendeu. E ele começou a atender outras pessoas. E assim, o relato era tão absurdo, de tão realizador naquela época, no que ainda não estava sendo formatado como um curso de magia do fogo. Tá? Então, é muito intenso. Por que ela funciona? Porque existe um embasamento do lado espiritual. Ela veio do lado espiritual para o lado material. Então, por isso que ela funciona. Porque tem todo o embasamento de uma estrutura do universo, de dimensões e egrégoras do universo, que dão sustentação ao trabalho de nós, como magos, seja de qualquer grau. Então, é por isso que ela funciona. Não, e a questão da dúvida no começo é normal. Eu Eu tive também. muita dúvida. Na hora que eu ia fazer, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, será que vai Sim, dar certo? é muito comum. Eu acho que isso é normal. Agora vamos. É Ó, por você é isso, o quê? é por isso que a gente começa a praticar conosco primeiro. Porque Sim, eu acho que é muita responsabilidade atender uma pessoa de fora, sim, tá? Uma pessoa que ainda está desenvolvendo o grau, em sim. qualquer prática de qualquer grau, seja o primeiro grau, que é a magia do fogo, seja, sei lá, o grau que a pessoa já tem 15, 20 graus de magia e ela está fazendo um novo grau, ela está se iniciando isso no grau, naquele momento. Então ela precisa desenvolver o potencial dentro daquele grau, daquele sistema novo, assim como a gente teve aí na magia das energias e na magia das sete cruzes, desenvolver-se todo esse potencial para que, quando você atende, aí sim você já está com a prática e todo o potencial energético daquele grau desenvolvido. Né? Eu costumo dizer muito, Paulo, com meus alunos que são de fogo, que a magia Sim. ela se abre para a gente. Então, para ela Uhum. se abrir, você tem que praticar. Você quer que a Sim. magia ela se abra para você? Pratique. É o segredo. Ô, Paulo, a gente vai. Você só pode fazer perguntas se tiver dúvidas e tudo. A questão de não ser médio, de ser médio, essa questão, o que você tem a dizer pro povo aí? Olha, a pessoa que, como eu falei, a magia divina, ela não requer nenhum dom especial. Não precisa de evidência, não precisa ser médium, não precisa ser audiente, não precisa ser umbandista, não precisa ser, que assim, ela é muito caracterizada pelo umbandismo, porque o Rubens era umbandista, foi uma figura muito conhecida no meio da Umbanda, porém, e até a magia está muito ligada à Umbanda, porque a Umbanda, pela flexibilidade religiosa, ela absorveu, em alguns aspectos, alguns conhecimentos dentro da Umbanda Sagrada, que é uma linhagem do Rubens, assim como também as práticas são um pouco, em alguns aspectos, se assemelham, visualmente falando. Tá? Então, o umbandista, ele aceita muito a questão da magia divina. Mas, nos cursos do Rubens, na época, 30%, 40% eram pessoas de outras religiões ou eram pessoas terapeutas ou que tinham espaços esotéricos, ou eram wiccas, ou qualquer outra linhagem, não importa. E transitava muito bem o conhecimento porque ela vem de um fundamento energético. Então, a pessoa que quer iniciar-se na magia divina, ela deve apenas ser assim: eu quero modificar a minha vida e quem sabe até dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus conhecidos. Então, vou melhorar a mim. A grande maioria entra na magia divina para se melhorar, para evoluir, para tratar dos seus problemas, para não depender de casas espirituais, de dirigentes espirituais ou de mentores aqui, que às vezes são
são vinculados ao ego, ou à ganância, etc. Então, a magia, você mesmo se trata de si, você mesmo se cura, você mesmo abre seus caminhos, você não precisa de ninguém para poder para depender de alguém para você melhorar de vida, evoluir de vida. Magia divina é isso. Em resumo, ela é uma prática acessível a todos, desde que queira aprender. É só isso que acho que é uma das regras, acreditar em algo divino e querer aprender e melhorar de vida. Né? Eu acho que a prática é melhor. O pessoal quiser fazer Né? pergunta, pode fazer. Aí tem a primeira pergunta, né? Consagração de Vamos. objetos em qualquer grau de magia. Veja, o tema, né, da nossa live hoje é justamente desmistificar lendas ou até distorções que existem dentro da magia divina. Tá? Sim. Então, uma delas é essa. Eu já escutei muitos alunos que vieram de outros magos iniciadores falando que qualquer grau de magia faz consagração de objetos ou imagens ou adereços, etc. Veja, essa prática ela é restrita a alguns graus, única e exclusivamente. Um ou outro, não vou entrar no mérito quais são ou qual é, tá? Porém, existem muitas práticas que as pessoas fazem isso deliberadamente porque acham que funciona, tá? Mas, na verdade, não é o caso, tá? Então, essa é uma das coisas, o primeiro, um grande erro que as pessoas têm que ficar atentas, que, na verdade, não existe, não são todos os graus que consagram objetos. Consagrar é sagrar ele, pegar o objeto e transformar ele num objeto profano, que era profano inicialmente, num objeto sagrado, ligado às divindades, por exemplo. Isso é consagrar. Então, não é qualquer grau de magia. Né? Isso é importante dizer. Né? O pessoal falou que travou aqui, mas eu estou falando que a pessoa que disse que travou, para ela entrar, ela entra e sai de novo, porque não Às está vezes o Instagram dá isso. Às vezes o Instagram dá umas travadinhas. Não tá, para mim não está mostrando que está travado. Né? Então, entra e sai de novo e de repente talvez a internet. O mago iniciador falar que pode colocar imagem de divindade, firmeza de fogo, alegando que aumenta a canalização do poder. Isso na magia das 7 chamas sagradas. É outro grande problema que o pessoal adora fazer para se achar diferente. Existem, infelizmente, assim, muitos magos iniciadores que acabam distorcendo ou se aproveitando do desconhecimento dos alunos, né, e do voto de segredo, de juramento de segredo que a gente faz na magia para não deixar ela tão aberta, para fazer o que bem entendem. Isso eu já tive a oportunidade de dois alunos meus tiveram um professor que fizeram, e eles tiveram que fazer um curso novamente comigo, porque até nem deram certificado. Essa pessoa, graças a Deus, não deu certificado para esses alunos. Então, a pessoa colocava uma imagem de um santo ou de uma entidade qualquer que representava uma entidade para aumentar o poder da magia divina. Não existe isso. Isso aí é balela. Tá? Por isso aí, o que é? Quando você coloca uma imagem com esse intuito, não é magia divina. Isso é ponto riscado religioso. Tá? Acabou. Então, assim, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Aí você faz o procedimento da magia divina dentro desse processo, não acontece nada. E o que acontecer é puro misticismo. Tá? Realmente é puro misticismo. A magia divina ela é poderosa, ela é fantástica, mas ela funciona dentro dos procedimentos padrão que foram ensinados, que são ensinados dentro do curso. E não tem nada a ver com colocar imagem. Magia do fogo é vela, fogo. Vela, pira, né? Potinho com álcool é chama. Mais nada. E símbolos e signos. Só isso, magia divina. Magia escrita e magia do fogo. Fogo em si, né? Sim, o fogo, o elemento fogo. Até as cores, né? Agora, Sim. eu falo porque o povo, eles colocam isso
Você sabe qual que eu acho que é a intenção? É de falar que é Uhum. poderoso, né? Como o Sim, mestre o Rubens, ele incorporar o mestre Seymour, e aí a questão de querer se igualar a ele, de querer é, se tem muito tornar isso. um Rubens Saraceni, entendeu? Eu acho que é aquela questão, É, não querer servir, né, Paulo? Aí tem mais é uma o outra. seguinte, só Hum, para responder o que você está falando, que é importante. Veja, o mestre Seyman incorporava no mestre Rubens por única e exclusivamente porque não tinha estrutura, porque não existia. Ele era auto-iniciado na origem. sim, Então, ele precisava, uh, é o mestre Seyman, que não é um guia espiritual, que não é uma linha espiritual, e sim, ele faz parte de uma outra vibração, mas excepcionalmente foi feito porque a missão do mestre Seyman e a missão do mestre Rubens era três partes. Abrir a magia do fogo, que foi o primeiro grau, que é a magia do fogo, consumidor, purificador da lei. Abrir dentro do plano material e no plano espiritual, porque foram abertos os dois ao mesmo tempo. Depois, formar 7.777 magos do fogo. E aí, a terceira fase do projeto era, de vida e de existência dos dois, era abrir 21 graus de magia dentro do plano material, aqui. Tá? Aí, por isso que eram 21 graus e se tornaram depois mais alguns que chegaram a 32, que se chamava-se de graus extra, como ele chama. Tá? Então, o processo foi em três fases, e ele cumpriu as três fases, que era a missão dele. Mas é por esse único motivo que ele incorporava o mestre Seyman, porque não existia quem pudesse passar as imantações complementares que precisavam serem feitas, mesmo ele sendo iniciado na origem. Só por isso. E orientar as pessoas. Fora isso, ninguém mais incorpora. Já escutei boatos que incorporaram mestre Rubens Saraceni, que já incorporaram o mestre Seyman, que já incorporaram o chefe do mestre Seyman. Tem todas essas balelas aí. A lista é grande. A lista é chefe, isso é grande. legal. Eu já É, é. ouvi também relatos de que a pessoa que está fazendo magia incorpora o Exu, e o Exu que vai trabalhar. Então, é uma Tem. porcaria, porque nenhum nem outro faz o serviço. Tá? Não. Aí sim a pessoa sai ruim de um espaço mágico. E depois Tá? aí vem aquele pré-requisito, a magia não funciona para você, né? Sim, lógico, é só fazer direito que funciona. É, Eu tenho alunos, e você com certeza teve alunos, que depois que foram liberados para eles começarem a fazer para eles, terceiro e quarto espaço, a vida deles começaram a mudar. Você tem, eu tenho, sim, os não, todos. magos sérios fazem que trabalha direitinho e ensina direitinho. O aluno, terceiro, quarto, quinto espaço, a vida dele começa a mudar. Não, Em treinamento. eu tenho um aluno que contou a história, foi fazer a magia para fora, para o Canadá, e a pessoa que é clarividente, ela começou a ver, e ela começou a trabalhar lá e a ver as coisas sendo tiradas mesmo, realmente, da pessoa, entendeu? Como tem um aluno É, que eu atendia e que realmente mudou a vida dele, né? sim. Com a magia. É muito, é muito importante isso, né? A gente precisa falar muito sobre isso, porque realmente, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Então, assim, eu acho, você ia falar uma pergunta, né, que fizeram, né? Desculpa Foi a gente se não te fazer uma cortei. pergunta aqui, colocar uma segunda vela votiva junto no espaço mágico para ancorar também a força de uma entidade ou anjo da guarda. Bom, é a mesma coisa, nada a ver com magia divina, seja qualquer grau da magia divina. Eu posso garantir para vocês que, como eu falei, vocês sabem muito bem, eu sou formado diretamente com Rubens, sou mago de primeira turma a partir do grau da magia dos mantos, que foi o quarto grau, né? Ou, se não me engano, o quarto mantos, ou raio, não me lembro, tá? Todos eles eu sou mago de primeira turma dele, tá? Não existe isso. A magia divina, ela é um processo que trabalha-se de abre-se portais e realidades. Só isso. Não tem anjo, não tem entidade. Assim que você me perguntou agora de colocar uma imagem, é a mesma coisa.
Não tem isso. Vela para anjo de guarda ou para entidade, para fortalecer, para afirmar, é insegurança de quem faz. Tá? Sim. Isso é muito importante. Ou Né? querer aparecer mesmo. Eu acredito mais na Sim, questão de querer aparecer do que na do insegurança ego, né? do humano. Porque não Sim, tem, sim, é que nem. você está mexendo com energia. Quem conhece a magia divina, que não posso falar aqui o que a gente está mexendo, mas o fundamento dela, você está mexendo direto na fonte. Então não tem Sim, necessidade de você. Mas sim. você tem que saber todo o procedimento correto. Então, o processo é simples, a forma é simples, bem ensinam os magos ensinados, eles aprendem. E isso é o suficiente. Com Mas o é tempo isso que eles evolui, questionam. sim, Que é lógico. simples demais. Eu fui questionado por um mestre da Goécia, ou Goétia, por que, que eu formo um mago do fogo em 5 meses, 5, 6 meses, e ele demora 17 anos para formar um mago. Eu falo, olha, porque o sistema é esse, ele tem acesso a tudo. Aí ele não concordou muito, porque ele achou que estava certo no procedimento deles, e a gente acha que está certo no nosso. Eu garanto o seguinte, que um bom curso com fundamento bem ensinado, com professores ou magos iniciadores comprometidos e sérios com a magia divina, como eu, você, Michel, que aí, e alguns magos que você conhece, eu conheço aqui em São Paulo, poxa, é fundamento. O problema é esse pessoal que tem a ganância do dinheiro, quer distorcer, quer aparecer, quer pôr capas, corpos, isso, imagens, pôr. Eu já vi gente pondo champanhe, fazendo oferenda para Exus, para orixás, Exus. Estou colocando no espaço falando que é magia divina. É, Não existe isso, não, gente. confunde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A Sim. gente não pode misturar as coisas. Não, porque não funciona nenhum nem outro. Aí que tá, se eu pego, por exemplo, vamos pegar um exemplo, eu pego uma oferenda, uma farofa de Exu, vamos por um exemplo, vai? E Uhum. coloco dentro de um espaço mágico, não vai funcionar nada. Aí eu faço o quê? Ativo o Exu e ativo a magia divina. Não vai funcionar nenhum dos dois. Porque Não, está não é misturando. assim o fundamento. Justo, São está misturando. energias diferentes, né? Então, e ele não ativa nenhum e nem outro. E nada funciona. E aí as pessoas pensam que ele está fazendo uma coisa fantástica, na verdade ele Sim, não está fazendo nada, tá? está fazendo um mexido. É um mexido que desandou, tá? Sim, Que desandou, não é nem que deu certo, é que desandou. Que o mexido ainda é bom às vezes, né? é. O mexido ainda é bom. Agora, Então, deixa eu te assim, fazer outra pergunta aqui. vale. A imagem sua, Paulo, está meio ruim. Sério? É É, clara, escura? tá meio embaçada. Não, tá. Vou ver se eu. Será que a minha câmera que sujou, que eu estava usando o telefone, vê se melhorou. Não, ainda tá meio embaçada. Ué, que estranho. Pode ser que seja É, pode a limpar câmera que eu mais um estava. pouquinho, porque agora desembaçou um pouco. Então, Talvez seja peraí, isso aguenta aí. ou Deixa. Eu o ar. vou pegar aqui um. Vou usar a minha. Vamos ver se a gente consegue aqui melhorar essa história. Peraí. Desculpa, que eu estava no telefone, estava resolvendo uma meio emergência. Melhorou? Deu uma melhorada, mas ainda tá embaçado. Quer ver? Tá. Depois daqui a pouco eu te Então tá. mostro como é que você tá. Você tá aparecendo assim, você tá meio Tá. embaçado. Ixi, aí é feio, hein? Peraí. Desculpa É, aí tá fazer isso ao aparecendo, vivo, tá, tá gente? distorcida. Vê se agora É, melhorou. você quer sair e entrar de novo? Acho que é melhor. É, Como- dá uma saída e entra Melhor. de novo. Tá, como é que eu Aí saio? você. Vou fechar aqui. É, Volta em 2 minutos, gente. Vamos lá. tá, eu vou esperar aqui para poder. Se o pessoal quiser fazer pergunta também, gente, sobre dúvidas, né, e mitos, coisas que vocês acham que está certo, que está errado, na magia divina, pode fazer. Qualquer grau de magia, né? O que a gente puder falar, né, dentro aqui, né, livre para todo mundo, a gente vai falar. Agora, o que a gente não puder falar, a gente não vai falar. Mas se for uma coisa que vocês
tenham dúvidas sobre algum procedimento que foi passado e que vocês têm alguma coisa, uma questão assim mal resolvida, pode fazer perguntas aí que a gente responde, tá? Para vocês, porque é para tirar mesmo esses mitos, porque é uma coisa muito simples, a magia divina, ela é uma coisa muito simples, então a pessoa acha que é, que é uma coisa do outro mundo, e aí quer implementar, colocar cartas, tarô, punhal, não sei o quê, e aí coloca lá dentro do espaço mágico do fogo, por exemplo, e acha que já vai fazer e já vai resolver, né? E não é bem assim. Magia divina ela é uma coisa simples e que dá resultado. Vamos ver se a imagem dele melhorou agora. Agora melhorou. Acho que era a Ah, é? Ah, internet. então. Era a internet. Eu vi o vídeo, ela estava granulada, tá? Você Ela estava viu? um pouquinho granulada. É, eu vi ela É, granulada, não era. Pensei que era da câmera, mas não, estava granulada mesmo. não, eu falei porque estava distorcido. Agora vamos lá. Não, sim, sim. Vamos para mais Então, uma pergunta. eu peguei. Fala. Punhais, eu peguei o finalzinho aí de punhais aí já. Ah, eu estou falando que na questão de que tem gente que coloca carta de tarô dentro da magia divina, Sim, faca, punhais, pinga, outras coisas. Assim, embora tenha alguns tridente. procedimentos que se faça assim, dentro da magia divina, que são até dentro de mistérios. Só que você coloca os objetos, mas tem a magia própria para aquela coisa e para que você. E o fundamento para aquilo. Aí a pessoa pega o fundamento de uma magia divina, que são 32 graus, pega um fundamento lá do oitavo ou do 19º grau de magia e coloca dentro do fogo, que não tem Sim, nada não, disso. não tem mesmo. E é uma coisa absurda, tá? Assim, eu vi, eu costumo encaminhar, porque tudo que a gente está falando aqui está fundamentado ao Colégio de Tradição de Magia Divina, doutora Miriam, tá? Porque, assim, a gente conversa bastante sobre isso, porque, assim, eu procuro defender, eu sempre fui um defensor da magia divina, né, do legado do Rubens, puro e íntegro, e, assim, eu sempre procuro, quando eu vejo algumas coisas na internet, eu primeiro chamo a pessoa no privado, converso e tal. E se a pessoa não se manifesta, eu encaminho isso para o Colégio de Tradição de Magia para que ele tome a devida, dê a devida orientação ao mago, porque infelizmente às vezes ele foi orientado mal, né? Infelizmente. Mas assim, não existe na prática convencional carta de tarô. Carta de tarô, é um oráculo. Isso não se usa ou carta de baralho cigano, tarô, ou runas, ou o que for. Não se usa na magia divina em qualquer grau da magia. O que existe da magia quando a gente usa objetos é o que a gente falou lá no começo. Um ou outro grau consagra elementos minerais, por exemplo, como uma pedra, como ou uma imagem que tem de, uma, de um santo de santo, em circunstâncias excepcionais e graus específicos. Fora isso, não existe mais nada. Carta de tarô, pena, tridente, que nem tem lugar. Aí o pessoal posta um tridente dentro do espaço. Não existe isso, gente. Tá? Isso aí é tudo religioso. E o pessoal coloca lá como magia divina e acha que está abafando. É uma vergonha para esses iniciadores e para esses magos. É uma vergonha, porque é o mínimo necessário. Tá? E Realmente. começa a vender isso como se fosse um super mago, né? Sim, o Super Mago. Tem aí lá os cursos que o pessoal rouba todo o conhecimento do Rubens e transforma num curso, aspas, mais poderoso que ele. Nossa, é uma coisa assim absurda. De um legado de uma pessoa que se dedicou, abriu mão da família em muitos aspectos, para se dedicar à obra, não só literária, não só religiosa,
mas abrir esse universo maravilhoso que se chama magia divina, sim. tá? Então, é uma coisa absurda. Estão falando que está granulado, mas é a internet mesmo. Não tem jeito. Não, mas agora Né? melhorou, voltou. Melhor Tava, que ficou, botar. mas voltou. Eu É, acredito também que esse negócio mesmo de ter essa iniciação de 17 anos e tal, acredito que era realmente, antigamente, era assim, difícil. Você se iniciava, era uma coisa sim, que sim, você tinha que ter estudo, você não tinha tanto. Hoje em dia, a informação, as coisas estão mais evoluídas. E a sim, gente está um passo à frente de muita gente que não acreditava no próprio Rubens, né? sim. Veja, a magia divina, ela foi criada, tá? Por quê? Porque o lado negativo estava ganhando muito. Então, as grandes esferas, vamos dizer assim, decidiram dar oportunidade às pessoas e simplificar ao máximo as práticas que movimentadoras. Então, se criou instrumentos e ferramentas no plano astral para poder munir a nós, seres humanos, de uma prática que pudesse ser de fácil entendimento, de fácil acesso. Por quê? Os mistérios ao longo da civilização foram grandes, mas assim, o ser humano reteve esse conhecimento para benefício próprio, da antiguidade e até nos tempos modernos. Então, a magia divina veio ao oposto, tá? Vou fazer o quê? Ele não precisa ser dons, não precisa ser preparado, não precisa ser neófito, não precisa ser nada. Simplesmente você quer aprender? Quero. Acredita em algo maior? Acredito. Pronto. Está aqui, ó. Faça esse seu procedimento simples e o poder de realização é esse. Pronto. Isso é magia divina. Por isso que temos um número grande de magos. Às vezes a gente tem problemas com essas questões, com esses magos que têm esse problema de ego, ou mercenários, ou isso, aquilo, ou que são os magos famosos, ou o mago das estrelas, como eu chamo, tá? Que às vezes deturpam, distorcem a magia divina. Mas o fundamento, a raiz mesmo da magia divina é simples. Acesso a todos a limpar as suas energias, limpar seus problemas, limpar as suas demandas. Por quê? Você limpando a si mesmo, só isso já é muito. Porque quando você limpa uma demanda que foi feita contra você, você às vezes resolve no etérico dezenas, centenas de seres, liberta dezenas de seres. Então, a sua maneira de atuar como benefício de universo é muito maior do que simplesmente só se limpar. Tá? Então a magia ela foi aberta para acessível a todos, democrática a todos. Só queira aprender, né? E E eu, evoluir dentro do grau da magia, né? e eu falo assim, É lindo isso. eu falo assim, quem tem filho, faz todo mundo fazer cursos de magia, gente. Primeiro que quando eles passam em algumas questões lá dentro da magia do fogo, né? Que tem aquelas questões lá dentro, você já sente assim, você que é mãe, você já sente um alívio. E depois, se eles começam a praticar, nossa, te dá uma ajuda enorme. Porque é dentro de casa, sabe? Então, parece que é coisa boba, mas tem muito significado isso, Paulo. Você ter um companheiro que é mago, ou o marido, ou a esposa, ou você ter filhos, entendeu? Isso é importantíssimo para poder ajudar na questão de convívio mesmo, de evolução mesmo. Sim, a magia ela é e assim, ela é prática. Você não precisa ir no tempo se expor, se expor fisicamente, porque hoje existe uma preocupação, uma questão de segurança, uma questão de perseguição. Tem uma série de fatores aí. Você faz isso dentro da sua casa. E ela Sim, é prática. Você não precisa. Ah, eu preciso ficar de abstinência? Não. Ah, eu preciso ficar de branco? Não. Eu fui atender uma pessoa agora no feriado, que era o único horário disponível, etc. E era a pessoa, foi o primeiro contato com a magia divina. Eu usei magia das ervas, se não me engano. Magia das ervas eu usei. E aí,
Ela fala, o que que eu posso fazer? Tem que ficar de branco, tem que fazer jejum, tem que ficar dentro de casa? Eu falei, não, você já passou, já foi limpo o que tinha que limpar, já foi limpa a sua casa, já foi aberto seus caminhos, já foi trabalhado suas questões emocionais, nada. O que você tem que fazer é o quê? Vai viver, vai almoçar, vai se divertir, vai passear, tranquilo. E depois você resolve o espaço que eu fui fazer na casa da pessoa. Então, Sim, assim, as pessoas, né, imaginam, não vou comer carne durante 3 dias. Não, beleza. Vida normal, vida que segue. Antes e depois. Para o mago, e né? pessoa. E depois ir para a pessoa. Eu fui, eu tinha um evento familiar pequeno, né? Por causa da pandemia ainda, né? Mas assim, beleza. Normal, vida normal. Então, assim, você como mago, você se volta para fazer o processo, atua, no caso, ali, em benefício da pessoa, resolve tudo que tem que resolver, e vida normal. Então, essa facilidade, a religião não tem, porque o procedimento é diferente, as estruturas são diferentes. A magia divina, ela é prática e fácil por isso. Por isso que as pessoas acham que, voltando, né, não Não acreditam funciona. nela, É. porque é fácil demais. Mas assim, poxa, é tão simples. Vai Funciona. ser feliz, Não é né? que funciona, não é que funciona, funciona com força, né? Como se fala. Funciona para valer. É coisa assim absurda Aqui, quanto então, aí funciona. fala assim, você fala assim, não, vai, faz, e vai ser feliz, só, né? Aqui É tem isso mesmo. uma aluna tá perguntando, uma aluna minha, né? Tá perguntando, Sim. né? Adoro meus alunos, que eles dão sempre uma moral nas lives. Ó, Sobre quando agradeço. você tem vários graus de magia, qual que é a magia que você escolhe? Como saber? E se você pode misturar a magia? Pergunta Bom, dela. vamos lá. Pergunta é assim. Bom, eu escolho, sim, como eu tenho vários graus da magia, eu faço o quê? Eu costumo utilizar, dependendo das questões que envolvem a pessoa, as questões, os problemas ou as situações, eu escolho, porque como eu tenho todos os graus da magia divina, eu escolho qual grau mais eu acho mais adequado atendê-la. Então, às vezes eu uso dragões, às vezes eu uso gênios, que a gente vai abrir agora domingo, Sim. conchas, que também a gente vai abrir domingo, uh, magia do fogo, dependendo do que você vai abrir, magia das ervas, que você já abriu, espadas, aí depende, cada grau tem a sua particularidade, tá? Eu gosto muito de ervas e trabalhar pela facilidade, tá, de trabalho. Mas existem vórtices, existem esferas, existem eixos, mantos, etc. Com relação a misturar magia, não. Uma magia elemental, tá? Ela deve ser seguida e feita. Você pode atender, se você tem mais de um grau de magia, você pode atendê-la em dias diferentes. Você faz um grau da magia do fogo, digamos, atendeu a pessoa. E espera pelo menos 12 horas. Você acha que no meio do processo, digamos que você tem o grau de ervas também? Resolve. Eu também quero fazer um espaço de ervas para ela. Ok. Espera 12 horas, encerra todo o trabalho, faz tudo que tem que fazer, encerra. 12 horas depois, ou seja, no dia seguinte, normalmente, você abre um novo espaço só com ervas. Não misturar uma com a outra, tá? Isso é regido pelo Colégio de Tradição de Magia Divina. São regras, inclusive, do Colégio de Magia, Colégio de Tradição de Magia. Tem o e-mail, todos os cursos para os graus que são pessoas que têm mais graus, eu mostro o e-mail que veio do Rubens dizendo e especificando. Numa magia mental, tá? Quando você está numa magia elemental, por exemplo, magia do fogo, você pode encerrar o processo, né, da magia do fogo, os procedimentos X, Y que constam, que aprende no curso, espera uns 15, 20 minutos, e aí uma magia unicamente mental, como raios, por exemplo, como mentais, ou essências, que são magias que não utilizam elementos. Isso Uhum. também é regra, consta no colégio. Tá? Tem uma moça perguntando, uma Ivana, né, perguntando sobre dragões. O que você quer saber sobre dragões, Ivana? Tá perguntando o quê? Eu não ouvi. Dragões. Sim. Ela colocou dragões e uma interrogação. Eu não sei o que ela quer saber, né?
Magia dos Dragões, só se Será que ela não conhece, é a melhor, não é a melhor, eu gosto muito de trabalhar com a magia dos dragões, tá? A magia dos dragões, a magia divina dos dragões, ela é muito eficiente, tá? Dentro do grau, porque os procedimentos dela são únicos. Tem poucos graus que trabalham de 3 formas, né? Magia dos dragões trabalha com o elemento, um pouco, trabalha com o mental e trabalha com o movimento, né? Poucos graus da magia divina trabalham com esses 3 modalidades. Dragões é uma, giros é outra. Como? portais? Portais, mas não tanto. Movimento é pouco, tá? Mas assim, Mas que se trabalha você, mais com. mas Sim, se você quiser usar, né? sim. Mas é mais assim, o que usa muito movimento mais é dragões, giros, né? E a magia, que não é magia divina, é magia de orixá, que é magia de Exu, né? Sim. Então, a magia dos dragões, Ivana, respondendo, né? Ela é fantástica. É um grau assim que eu até questionava pessoalmente. E assim, hoje é um dos graus que a minha mulher, que também fez todos os 32 graus, ela usa bastante, ela é terapeuta há bastante tempo, como eu também. Mas assim, cada um se adapta e se afiniza com algumas magias. Então, eu uso alguns graus, ela às vezes usa outro para os clientes dela e eu para os meus. Mas assim, a magia dos dragões ela é muito interessante porque ela trabalha num nível muito diferente. E ela é pouco conhecida. Magia dos Dragões, muito bem aplicada, muito bem orientada e com profundidade de conhecimento, ela é uma magia extremamente funcional. Você, se você não fez, e se um dia a gente abrir no espaço dos Sete Magos, né? Vou abrir, Ah, tá para abrir no final do tá na ano, fila? tá? É uma Dragões magia. e anjos. Ah, é. Olha, Anjos também é um trabalho muito bom, mas tem que Eu, ser realmente, tem que trabalhar muito legal, tem que saber muito, porque assim, se você ensina só o arroz com feijão, ela se torna uma magia limitada e ela não é limitada. Nenhum grau de magia é limitado. O que tem são procedimentos que ela evolui na magia dentro do grau, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, que realmente as questões de você ter profundidade na magia, mas sem fugir à regra. O que a gente está discutindo aqui, até falando e apontando, são pessoas, magos ou magos iniciadores, que fogem à regra, pondo coisas, misturando orixás com tronos, misturando objetos que não tem nada a ver com um grau, fazendo práticas que não tem nada a ver com um grau. Por exemplo, magia das ervas. Magia das ervas é infinito em termos vegetais. Então, por exemplo, se eu recebi uma planta da Malásia, uma semente da Malásia, que eu nunca vi na vida, para mim ela é um instrumento mágico, energético. Por quê? Enquanto vegetal. Mas não adianta eu receber uma pedra lá do Japão, do vulcão lá do Japão, do Monte Fuji, se eu não tenho a pedra, se eu não sou mago se eu não sou mago das pedras. Eu não vou conseguir fazer nada com ela. Se eu tenho só fogo, pedras e ervas, por exemplo, tá? Não adianta, eu não vou fazer nada com ela, porque eu não tenho um mau grau das pedras. você não consegue Então, ativá-la, né? sim, tá? Então é que tá. Que é outra coisa que o pessoal também tem a questão. O pessoal aqui em São Paulo nem tanto, mas aí em BH, o pessoal tem muito essa questão de, olha, tem que seguir todos os graus da magia divina, na sequência que o Rubens deu. Não é isso. Magia divina é liberdade. O que você tem, a única obrigatoriedade, o único grau que é obrigatório é magia do fogo para você ingressar na magia. A partir daí, a pessoa que formou-se na magia do fogo, ela pode fazer magia dos gênios, que a gente vai estar abrindo agora, pode abrir conchas, pode fazer portais, pode fazer essências, pode fazer vórtices, pode fazer mentais, pode fazer círculos, pode fazer esferas, pode fazer espadas, pode fazer raios, pode fazer o que quiser. E Sim. graus, 2 graus simultâneos.
Essa história de seguir sequência é gente que quer manipular o aluno coitado que entrou na magia do fogo que não sabe as regras. Não Por isso, sabe. consulte pessoas sérias, pessoas idôneas, tá? Que realmente são comprometidas com a magia divina, ou entre em contato, na dúvida, entre em contato com o Colégio de Tradição de Magia Divina. Eles às Sim. vezes demoram um pouquinho para responder devido à demanda, mas eles vão responder e orientar vocês adequadamente. Assim como eu, antes dessa live, fui conversar, fui verificar se tudo que estava na pauta dessa nossa live de hoje foi checado e verificado e autorizado pela doutora Miriam, que é a regente do Colégio de Tradição de Magia Divina. Então, tudo que eu estou falando aqui está 100% de acordo e com o Colégio de Tradição de Magia Divina. Tá? Isso que eu quero garantir para vocês, isso. Então, todas essas coisas que a gente está falando de sequências não existe. O aluno pode fazer 2 graus de magia simultaneamente depois da magia do fogo. Tá? Então, que é o caso que a gente está abrindo aí, Sim. 2 graus para as mesmas turmas, para as mesmas pessoas, porque é o que é permitido pelo colégio. Né? Até Vocês, 3, eu acho que ele fez. Ô, às vezes sim. deixa eu só Sim. tirar uma dúvida com você. Aqui tá, a gente vai ter que dar um pouco mais, senão a nossa live vai cair. E já vai dar Ai, quase ai, uma ai. hora. Aqui, ó, Isso, vamos fazer, vamos emendar. Vamos emendar. Tem muito assunto. aqui, ó, o mago iniciador falar que é obrigatório fazer pedras e ervas, você já falou aí agora. O Rubens trouxe, Uhum. na verdade, que o pessoal faz fogo, e aí depois que faz fogo, que é obrigatório, porque o fogo é a base, aí a pessoa fala que tem que fazer na sequência que o Rubens trouxe. E isso é mentira, e a pessoa fica presa naquilo. Isso é Sim. delimitar o aluno. Sim, limita muito o aluno. Então, assim, a magia divina, assim, como a gente, para não se estender muito, porque a gente estende só alguns minutos, né? A magia divina não é, em momento algum, de forma religiosa. Ela é livre, ela é libertada, ela liberta dentro do grau dela, tá? Ah, não existe o mago ou o mago iniciador, não existe, quando eu falo mago, é os dois. Não incorpora para trabalhar, não incorpora para dar aula, não mistura magia divina com outras práticas religiosas, tá? Não tem mistura incenso, guias de cordões, né? Brajás de religiosos para fazer magia divina, roupas especiais, paramentas especiais, nada disso. Magia divina não se toca no corpo das pessoas, que eu acho que é importante, tá? A gente já falou do mestre Seiman, do mestre Rubens, que não incorpora ninguém em ninguém, né? Então, assim, a gente tem que entender que a magia divina, ela é extremamente fácil, prática, tá? Não há novos graus da magia divina, tá? As magias divinas são aquelas que constam no Colégio de Tradição de Magia Divina. Não existem novos graus, tá? Mas a magia divina vai ter continuidade como fulano. Não, não existe continuidade. Magia divina veio do Rubens e encerrou no Rubens, tá? Isso eu acho que é muito claro, é importante dizer isso. Tem muita gente, como eu disse no começo da live, que mistura quânticas, né? Magia divina quântica, magia divina das pedras, sei lá, cósmicas, supremas, gigantes, o que for. Isso não existe. Isso é cópia do Rubens que a pessoa aprendeu, distorceu e está querendo ganhar dinheiro nas costas dos outros, tá? E isso vai estar correndo para o colégio de magia e isso vai acabar logo, logo, né? Então, existem lugares e pessoas que foram expulsas aqui em São Paulo justamente por causa disso. Por exemplo, Magia dos Anjos, a pessoa distorceu e criou um curso próprio baseado no curso do Rubens. Ela foi expulsa e todos eles foram expulsos. As pessoas que estavam corroborando com isso, todo mundo foi expulso com a extração de magia divina. Tá? Por quê? Porque estavam usurpando o conhecimento, o mistério em si. E não adianta que não funciona. A magia de magia, qualquer uma, que se cria por aí, como hoje tem, não funciona porque não tem fundamento espiritual, não tem fundamento energético. Então, não vai funcionar. Não tem Magia divina sustentação, né? não tem Tem que sustentar. sustentação.
Esse é o grande problema. Então, assim, as pessoas não entendem que, eu vou pegar o curso do Rubens, vou dar uma misturada, ou teologia, mistura um pouquinho, e vou criar, sei lá, um curso diferente. Mudo o nome, faço isso, faço aquilo, não, e vou fazer um curso. Não existe isso, não funciona, porque não tem aonde se embasar. A base da magia divina não é nós, não é o Rubens, é tudo que está por detrás disso, que a gente não conhece, são os tronos e todo esse mistério que a gente desconhece. Tá? Isso sim é magia divina. É quando você chega lá, faz o procedimento de uma forma simples, aquela coisa se abre e recolhe tudo que é negativo e energiza tudo que é positivo. Aquilo não é você. Aquilo é tudo que está por detrás. Isso sim é magia divina. Isso é coisa fundamentada. É isso que nós, como magos, recebemos o direito, ou outorga, ou emprestado, vamos chamar assim, esse poder para poder beneficiar-nos e as outras pessoas do nosso redor. Isso é magia divina. Tá? É Então, muito. Magia divina é muito. nós aqui, tanto eu, com a Simone, com o Michel, a gente tem um trio bom, porque a gente defende a magia divina de uma forma ferrenha, a pureza do grau, a pureza da magia, a forma de trabalhar, e eu acho isso fantástico, tá? Aplaudo vocês, porque são poucas pessoas que querem realmente levar a magia de forma pura, levar a magia ao conhecimento das pessoas, ensinar a magia de uma forma plena, correta. E isso é difícil, tanto aqui em São Paulo, e aqui no interior de São Paulo também, vi aí em BH também os mesmos problemas, né? Então, assim, é uma coisa difícil, que vocês estão batendo em água mole, em pedra dura, mas com certeza a gente vai conseguir fazer. Foi a questão assim que é o projeto, né? Que é, pensei, mas Michel, vamos montar e trazer a magia, porque para ir para São Paulo, Paulo, é muito complicado você ir uma vez na semana, toda semana, 4 vezes no mês, é caro, fica cansativo para quem mora em Minas, né? Então, você Sim, tem que ter esse esforço. Aí você pensa, não, oba, vamos trazer ele. Fica mais fácil trazer uma pessoa do que levar 10. sim, E a sim. questão é trazer uma pessoa que queira estar fazendo e trazendo a magia divina de uma forma honrosa. Porque para trazer a magia divina cheia de com espada, com álcool, com isso, com aquilo, misturar tudo numa magia só, a gente Deus não me ajude. quer. Isso a gente corta. Isso a gente limpa, porque, olha, isso aí é uma afronta ao conhecimento que teve. Vocês, ou quem teve a oportunidade de conhecer o Rubens, ontem eu fiz uma entrevista na rádio de uma pessoa que também conheceu o Rubens lá. Ele é um bruxo, mas ele conheceu o Rubens. É assim, o olho das pessoas brilham, porque ele era uma pessoa dedicada. Rubens Saraceni era uma pessoa dedicada e comprometida. E é por isso que eu, assim, não fui um amigo íntimo dele, mas fui um amigo de café, vamos chamar assim, tá? Que a gente conversava até com uma certa frequência. E eu digo para vocês o seguinte: ele era uma pessoa extremamente comprometida com ela, com a magia divina. Era a menina dos olhos dele. E é por isso que ela vingou, por muito mérito e esforço dele, tá? E eu acho que isso é importante salientar, né? E assim, eu acho uma afronta, uma coisa assim degradante, uma pessoa distorcer um mago ou um mago iniciador, principalmente que ele sabe que ele está ensinando errado e mesmo assim ele continua ensinando errado, por ego, por poder ou por insegurança, ou por que for qualquer coisa que seja, tá? E ensina errado. Se não sabe, o colégio está ali para poder auxiliar, orientar, se for a dúvida, tá? Então, eu digo para você, é impressionante. E eu, assim, eu luto muito porque eu sou muito grato à magia divina como pessoa, sou muito grato à obra do Rubens e sou muito, tenho uma gratidão por ele muito grande. Não porque ele fez ou deixou de fazer, mas pela pessoa que ele era, tá? A pessoa que ele era, o legado, a dedicação.
é uma maneira que eu me espelho como pessoa, tá? Ele, assim, agregou muito para mim como pessoa, tá? Então eu digo para você, infelizmente, eu sou assim, já levei paulada, já recebi um monte de demanda por causa disso, por falar demais, mas assim, eu tenho que falar a verdade. Então, não tem como. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer. E a gente tem que fazer o melhor pelo legado dele, porque senão vai ser destruído. Tá? E é por isso que um principal motivo de eu ter voltado a dar aula, para realmente não deixar que a magia se distorça ao extremo. Eu vou contribuir da melhor forma, do máximo que eu puder. Né? E com o É, auxílio de vocês, então, vai ser melhor ainda. Né? Com o auxílio de vocês. Né? sim, Graças a Deus. nosso intuito é multiplicar a magia divina. Multiplicar a magia divina. Tanto aqui em BH, quanto tem muitas cidades aqui de Minas Gerais que não tem magia divina, é tentar fazer com que chegue a essas pessoas, entendeu? Então, Sim, de forma correta, de forma pura. É isso sim, mesmo. o mais correto possível. A ponto das Sim. pessoas falarem, não, isso não pode funcionar. Mas funciona. Sim. Aí chega, faz, você Funciona fala, muito. vai embora. Na hora que chega, fala assim, não, mas funcionou mesmo. O Sim. que você fez? Posso ser sincero, funciona mais com os céticos do que aqueles crentes. Os que mais desconfiam é aqueles que mais sentem as mudanças. É Sim, engraçado que o universo faz essa surpresa para eles. Né? Não que não funcione com os outros, mas funciona mais para as pessoas que não acreditam. É impressionante. Viu? É sim, muito interessante. eu sou prova viva da magia, assim, desde o começo. Quando eu fui procurar o fogo, eu nem conhecia a magia divina, nunca tinha passado por espaço mágico. Então, realmente, para mim foi assim. Eu procurei uma coisa que eu não sabia bem o que era. Mas nem sei porque também Sim. estava procurando. Mas a Aí magia, ela a gente se encontra. encontra. Né? É, e A aqui, gente fala um acaba se pouco aí encontrando. de gênios e conchas, que o Então, pessoal já está gente, começa. ansioso para domingo. Já chegaremos aí dia 17, se Deus quiser, começando mais 2 novos graus aí para levando para BH, para os novos, os que já se formaram aí na Magia do Fogo, para todos que quiserem, ainda existe acho que algumas vagas, né, Simone, Sim, para fazer o curso da Magia dos Gênios, que é uma magia bem elemental, muito simples e muito eficiente, muito poderosa, dos 7 gênios sagrados, e Magia das Conchas, que é o trono da geração, que é a geração da vida, tá? Que é um mistério absurdamente envolvente, poderosíssimo em termos de limpeza e, ao mesmo tempo, principalmente, ele também trabalha com geração de novas oportunidades, de nossas novas vidas, novos processos, novas situações, tá? E são 2 graus importantíssimos para você que é mago, para você que é terapeuta, para você que atende as pessoas, é imprescindível você ter esses 2 graus. E também para você, dentro de casa, que na sua prática diária, também ser, ter esses graus, conhecer de uma forma pura, de uma forma correta, como o mestre Rubens ensinou, sem mistura, sem nada demais. Façam esses 2 cursos, começa domingo às 9h30 da manhã, no Espaço Sete Magos. Estaremos lá abrindo mais esses 2 graus, levando para Belo Horizonte inteiro e cidades em volta, né? Lá no Espaço Sete Magos, esses 2 graus maravilhosos. E a Simone vai abrir aí também lá, acho que Magia do Fogo em breve, né? vou abrir já 4 de novembro uma turma nova de fogo. Eu já estou com uma Opa, turma aberta, e aí eu estou com uma turma de espadas e raios. E aí eu vou abrir a turma de fogo em novembro para dar sequência, para poder não parar. E depois eu vou abrir isso. anjos e dragões. Aí tem mais uma que Tá, tá na define escolha logo que aí. demora para montar o curso, sabe disso, Hã? né? Me avisa logo para me dar tempo para montar os cursos. Para fazer uma Não, tem coisa que bem saber, bonitinha. aproveitar que está na live e tal, falar a esfera, mas das esferas, ela é mental e elemental ou ela é só mental? É as duas, mental e elemental. Ah, Eu então adoro eu acho trabalhar com eu adoro trabalhar com ela em casos mais radicais. Eu adoro trabalhar, porque eu tive uma experiência então, fantástica com ela.
Eu acho que não, se tudo der certo, eu acho que a gente já tem a gente já tem até o slogan das magias, as próximas, e até o porquê. Olha, eu digo para você o seguinte, funciona muito bem. Todas funcionam, tá? A magia divina, todas elas funcionam. Só que cada um tem as suas particularidades de forma de trabalhar, tá? A magia das esferas é muito interessante, a magia dos círculos tem as suas peculiaridades e assim vai. O São pessoal está diferentes. falando, o pessoal tá falando de pedras. Realmente eu tenho que trazer pedras. Eu vou trazer pedras Olha, agora, no final do ano. pedras é muito bom. Não, pedras é muito E é bom. Abre. importantíssimo. É Sim, importantíssimo. não é para seguir a sequência, mas é um grau muito bom de se trabalhar. Eu firmei, finalizei uma turma de pedras faz 20 dias, 15, 20 dias. É um grau fantástico de se trabalhar. Também muito fácil, muito versátil. O pessoal já está mandando pedra, literalmente. Assim, as turmas já formadas, nossa, eles fizeram pedras e raios. Foi, assim, uma reviravolta na vida deles, positiva. Nossa. É muito, muito forte. E eu acho que é uma magia que acalma, né? Pedras é uma magia que te Eu traz. não sei, eu dou pedrada no lado negativo da criação, eu dou pedrada nele. Mas você É, vai trabalhar, mas você, porque você não é agitado. Quando você é muito agitado, você já eu sou é uma pessoa que tranquilo. taca É que pedra. assim, Você é o já taco contrário. pedra mesmo. Não, Entendeu? Aí você tem que o amenizar, mestre, não? é que assim, cada mago segue uma sequência, tá? Tem gente que trabalha mais para cura, tem gente que trabalha mais para evolução, né? Não que não faça as outras coisas, mas faz, mas meio que tem uma certa afinidade. Eu tenho eu trabalho evolução, trabalho a parte de relacionamento, harmonia, trabalho tudo isso. Mas assim, eu gosto do corte, como dizia o mestre Rubens, tá? Eu sou mago de corte. Demanda é para cortar, é com nós mesmo, tá? Então, Não, eu costumo dizer que o povo fala assim: ah, não, você foi demandar, você sonhou, a demanda acabou. Gente, não acaba. Sonhou, a demanda não corta. não, girar pêndulo para. Acabou a demanda também, isso não existe. Não, jogou tarô, também Não. não tira a demanda. Não, a banho de sal não tira demanda, não, só Não limpa o campo tira. áurico, só e ali lá. E demanda é um processo, a gente ensina um pouco no curso como funciona a estrutura, né? Não como se faz, mas a estrutura energética como funciona, e é um processo que envolve muita coisa do outro lado negativo, obviamente. Então, caramba, não é uma coisinha ou outra que resolve. Precisa ter uma sustentação e um processo energético compatível, condizente com o poder negativo que foi utilizado. E a magia divina, de uma forma simples, nos dá esse poder. Por isso que tanto faz você, o ser, não importa a origem da magia que foi feita negativa contra a pessoa, a magia divina limpa. Porque ela trabalha numa estrutura energética e que não se interfere pela limitação da parte religiosa, vamos dizer assim. De uma forma simples, vai? Tá? Então, assim, é importante fazer, tá? Vocês que são curiosos, ou estão querendo, ou já são magos, venham fazer o curso da magia com a Simone, quem não começou, ou quem ainda tem os graus que ela vai abrir, e se puder, e se já é formado na magia do fogo, venha fazer os gênios, venha fazer as conchas. São graus assim imprescindíveis, não precisa seguir uma ordem. O importante é você ter a magia do fogo. E você faça para você aprender com profundidade, entender a estrutura que existe por detrás da magia. Porque a cada grau a gente vai entendendo mais da magia e do universo que nos rodeia. Isso eu acho que é o mais importante. A magia, para mim, ela é também, eu sou um espiritualista, ela me trouxe um conhecimento muito maior e um entendimento maior. Não que eu misturei, mas o conhecimento que por detrás, você começa a entender os porquês algumas coisas acontecem, por que que existem mistérios aqui e ali. Então ela foi abrindo a minha cabeça, o meu conhecimento, e aí eu fui estudando, me aprofundando cada vez mais, para entender um pouco mais das estruturas. Então, até hoje eu estudo ainda a parte energética, a parte magística, ainda. Eu estou ainda aprendendo.
Não é porque eu tenho há 19 anos estou praticando que eu parei. Eu estou aprendendo, evoluindo, aperfeiçoando dentro de cada grau, dentro da cada necessidade. Isso é importante fazer, né? Importante lembrar. É importante fazer e trazer, né, para a gente esse conhecimento, né, Paulo? Porque eu tô doida para poder pegar gênios e aprender e ativar gênios. Aí tem Você vai aquela amar. questão ali que eu vi lá, até me questionaram aqui já, é a partir da quinta iniciação que a gente pode aplicar a magia dos gênios, que está no livro, aberto. Aí eu vi, falei, gente, eu falei, ai, deve ser, né? Tá escrito lá. Mas aí é um mistério que você vai falar na aula. Mas eu tenho certeza que esse mistério, e a gente está esperando, e também o mistério das conchas, porque é um mistério que eu não sei, mas a sensação de prosperidade que esse mistério está me trazendo é muito grande. E Olha, aí eu eu só falo com posso o dizer. povo, olha, de gênios eu falei com o povo a magia que corta, magia sexual, magia de corte sexual, magia de amarração. Acho que é a magia ideal para isso. Não que as outras não funcionem, mas eu Sim, acho que essa magia é a magia ideal. E sim. a magia E das conchas, que seria a magia da prosperidade. ela Ah, é e da vida, e da vida. Ela é uma magia muito. As duas, os dois graus, gênios e gênios e conchas, são dois graus muito interessantes de se trabalhar, fáceis de trabalhar, isso que é importante. Elas são práticas. Você, a pessoa que é terapeuta, a pessoa que tem espaço, a pessoa que tem casa. E você, eu preciso de concha do mar, como eu falei na live? Não. Você tem um monte de materiais que aí você aprende dentro do curso que que substituem as conchas, vamos chamar assim, que tem um elemento que se tornam elementos mágicos, tá? Óbvio, você vai usar concha. Se você quiser concha, ótimo, maravilha. Se você não tem, não tem problema, tá? Você a vai pegar outra, uma casca, vai pegar uma casca de árvore, um folho, uma pedra e dentro lá do processo que você vai aprender dentro do curso, você vai utilizar. Você não precisa ir à praia para poder. Você não precisa comprar concha nesse momento. Só quando houver a oportunidade, se você quiser. Mas você não te impede de você praticar magisticamente a magia das conchas sem uma concha, sem uma tá? concha. É, então, é Eu interessante. muitas vezes uso, muitas vezes eu uso outros elementos de pedra ou vegetal. Outro dia atendi uma pessoa usando concha vegetal, tá? E não era uma concha, mas era vegetal. Era um elemento vegetal de uma forma conchoide, vamos chamar assim, tá? E aí utilizei, nossa, a pessoa mudou totalmente, conseguiu dormir, estava com ansiedade e tal, nossa, dormiu, perdeu a hora do trabalho, coitada, quase tanto descansar, né? Mas assim, os gênios é a mesma coisa. A gente vai falar, vai entender por que existe aquela coisa no xamanismo do animal de poder, etc. Na Sim, magia divina, não que vai gerar isso, mas vai explicar por que existem esses animais de poder. Por que se manifesta isso? Existe uma profundidade por detrás que vem e estão interligados aos gênios. Então é uma coisa sim. muito mais profunda isso, né? Eu sei, eu É tô muito, doida para muito, começar. assim, Eu tô eu doida tô para assim, começar. Começar esse já e prolongar para as esferas e para a magia das luzes e cores. E nossa, isso você é ser magia mago da luz. Como você vai ser mago da luz, você tem magia da luz? olha, magia das luzes, das cores, são 2 graus. Você ainda tem mais, quando você faz esses 2 graus, que acabou se tornando um, vamos chamar assim, você ainda tem, você acessa mais 3 graus dentro da magia das luzes e cores, tá? Mas são graus diferentes, por incrível que Então eu pareça. alcanço os 5 graus. Você atua com 5 graus dentro desses dois, dentro da magia das luzes, das 7 luzes, das 7 cores. Porque luz é uma coisa, a luz da lua, por exemplo, e as cores, a cor vermelha, a cor magenta, a cor rosa, a cor prata, a cor dourada, é outra coisa. E os outros só dentro do curso.
É, Desculpa, mas são o magias pessoal assim, que estão chamando, a magia tá chá, fica te chamando ali, sabe? Tipo, ficando. Não, mas é isso, e aquilo, e aquilo outro. Então, são é, coisas é, que tem todo sentido com o texto, sabe? E que me dá mais orgulho ainda, Paula, é que eu tenho alunos que eu formei um pouco que estão fazendo magias. Vão fazer curso, vai fazer curso com você. São alunos que eu poxa, formei um pouco e eu tô muito grata. Porque eles não, vão e é muito, parar e eles estão continuando. E é e eu isso. acho eu acho que é fantástico isso, assim, é uma continuidade, é um aprendizado para todos. E eu acho que isso é uma coisa que é fantástica. A magia, ela traz a facilidade do processo, a dinâmica, tá? Quem fez, eu vi, entrou umas 3 alunos meus aí, eu acho que ainda estão aí. Um já tem alguns graus, outro só tem a magia do fogo, que assim eu olhei rapidamente. Então, e todos eles estão praticando. Uns ainda estão ainda um pouco inseguros. Outro, por exemplo, entrou um aluno aí que ele já tem 5 graus da magia. E ele é um mago assim de mão cheia. Por quê? Porque ele se entregou na parte espiritual, quem tem a parte espiritual, mas ele se entregou na magia divina. E assim, como eu digo, ele é bom de riscado, como se diz, né? Ele já tem alguns graus, águas, pedras, raios, ervas, fogo e mais alguma coisa que eu não lembro agora, tá? E assim, só que ele se encaixou e ele se entregou. Então, assim, quando você vê ele trabalhando, é impressionante a energia que gira dentro do trabalho. Por quê? Não porque ele é poderoso, mas porque ele se entregou na magia divina. Ele deixa fluir o mistério. É Sim, isso que eu esse abriu aprendi. para ele, né? É isso que eu aprendi. No começo era difícil para mim, era inseguro, como todo mundo é no começo. Mas aí a partir do momento que eu comecei a me deixar o mistério fluir através de mim, na casa da magia do fogo ainda, e depois os outros graus, eu percebi que o, o poder de realização que já era bom se tornou excepcional. Por quê? Ah, porque Paulo? Não, é porque eu deixei fluir, porque eu acreditava e acredito, né? É por isso que ela funciona tão plenamente, porque o mago ativa e o mistério flui através dele, tá? E quanto mais ele deixar o mistério fluir, maior ainda é o poder de realização. Sim. É isso que é impressionante, tá? Então, Então, Paulo, assim, é, vamos fazer esses cursos. Quem não entrou na magia divina, entre, participe, busque um lugar sério. Escola dos Sete Magos é um lugar sério, não é porque eu estou lá, mas assim, eu já conversei com alunos que já foram de lá, que já se formaram com a Simone, e assim, ela ensina de uma forma muito adequada, séria, e eu acho que isso é importante, tá? Eu procuro também fazer o meu melhor, dedicar-me à magia de uma forma pura. Busque isso. Não adianta, não busque um lugar perto da sua casa, porque afinal ele tem que mudar a sua vida. Para mudar a sua vida, se desloque. Eu atravessava São Paulo para poder aprender com o Rubens. Vinham pessoas de São Paulo, de São Carlos, que é 170 quilômetros daqui de São Paulo, para vir em uma van cheia de alunos. Eles faziam toda uma maratona toda semana para aprender com o mestre Rubens. E eu, com certeza, eles tiveram e beberam dessa fonte. Então, por isso eu digo, não procure a comodidade, procure qualidade. Tá? sim, Na magia divina, procure qualidade. Não adianta você pegar um lugar perto da sua casa, porque às vezes você pode dar sorte de pegar um mago bom, iniciador, ou mais ou menos, ou até um ruim, como a gente citou em alguns exemplos. Procure um local sério, idôneo, pessoas sérias que levam o trabalho a sério. Eu acho que essa é a grande recomendação para quem está na magia divina, para quem quer aperfeiçoar na magia divina e para quem quer entrar na magia divina. Eu acho que essa é a grande. Não buscar pela comodidade, e sim buscar qualidade. Isso eu acho que é o mais importante. mesmo porque Né? senão depois você tem que pegar.
só a iniciação ainda correr atrás do prejuízo, né? Porque se Sim. você pega um mago muito ruim, você pega só a iniciação. E aí você ainda tem que correr atrás do prejuízo. De Não, mas aí que estudar. tá. A iniciação é uma parte do processo. Iniciação, consagração é uma parte do processo. Se ele não aprende como mexer, não adianta nada. Não, aí você Ele tem não que correr consegue. atrás do resto, entende? Porque ela, Então, mas a magia em si, ela se abre para você de uma forma que, é igual eu falo com meus alunos, gente, faça magia. Porque ela tem que se abrir para você, ela tem que se sentir à vontade com você. Ela é igual uma mulher difícil. Eu ainda uso esse termo. Que a magia divina é igual uma mulher difícil. E ela não vai chegar ali gostei. e namorar com você. Você tem que conquistá-la. Sim. Entendeu? E aí, depois que você conquista, você consegue tudo com ela. E eu falo isso com meus alunos. Aí eu teve um aluno que falou, mas e o homem não é uma pessoa difícil? Não, para homem não, homem é tudo fácil. Mulher que mais é mulher. Mulher, a magia de ser igual a mulher difícil. Então, Mas é uma os verdade. termos que eu uso, você tem que ver o livro preto, livro marrom, o povo já tem que ir acostumando. Livro preto é o livro da iniciação da escrita mágica. Ah, livro marrom é aquele o da tratado da escrita mágica. Então, a gente vai pegando, sabe? A magia vai envolvendo, a gente vai se envolvendo na magia. E chega um momento que você fala assim, olha, realmente faz todo sentido você estar nesse meio. Porque quando eu comecei, né, Paulo, não queria ser maga iniciadora. Não foi, nem sabia isso, nem entendia disso. E achei que eu ia fazer uma coisa que era mágico. E fui. Olha, eu já fui diferente. Quando eu comecei a aprender a magia, foram passando os graus, e o Rubens falava, quando ele falou para as pessoas nos cursos, não lembro qual grau foi, tá? Mas ele falou assim que após a abertura dos 7.777 magos, poderia ser aberto para ser o mago iniciador. Quando ele falou isso, no mesmo momento eu falei, eu quero ser um mago iniciador, Não, eu. tá? Porque até então eu já estava crendo em todo o processo. Eu acho que estava no quinto grau, sexto, não sei qual grau que eu estava. Mas eu falei, eu quero. Tanto é que eu fui de primeira turma. A primeira reunião eu me inscrevi como mago iniciador. E a minha mulher falou, você vai querer? Eu falei, vou, porque eu Eu quero. não. Mas, Então, para mim, ficou muito claro. Eu eu, ainda falei isso, coincidentemente, ainda hoje, sobre isso com ela. Para mim, estava muito claro que eu seria um mago iniciador da tanto magia que, divina. tanto que não queria, Paulo, como o processo de juntar pessoas e arrumar uma pessoa para dar aula. Sempre fizemos isso, eu e Michel. A gente sempre juntava alunos e arrumava alguém para dar aula. Ah, eu quero essa magia aqui. Fulano que tem. Pegava fulano lá, arrumava um lugar, arrumava pessoas e ia fazer aquela magia. E a Sim, questão de virar mago iniciador veio em raios. Eu fiz espada primeiro, fiz. Entendeu? Então veio em raios, é que despertou aquilo em mim. Mas eu particularmente, por acontecimentos que aconteceram depois da magia, e falei, cara, não, vou parar de trazer pessoas só para poder dar esse curso. Eu vou me empenhar para poder ser um mago iniciador. Mas aí a questão de trazer você trazer novas magias, você trazer essa abertura para a gente, porque através de você também tem pessoas que são magos iniciadores aqui de BH que estão se beneficiando, que sim, estudam no Sete Magos, que eu e Michel e você, nós estamos trazendo você e tal, e estão estudando lá para poder multiplicar a magia. sim. A gente não A tem essa magia, sim. restrição. Acho que nesse último grau de energias, eu não sei, tipo, assim, acho que tinha uns 8 ou 10 magos iniciadores, né? No mínimo, né? Mais ou No menos. mínimo, Tá? assim, contando Então, grau. assim, 10, 12, mais ou menos assim. Agora de memória eu não lembro, eu lembro de alguns, mas não lembro de todos os magos iniciadores, né, que comentavam e tal. E assim, às vezes, até esses magos iniciadores, eles perguntavam sobre outros graus.
Tá? Por quê? E assim, olha, isso. Fala, olha, eu aprendi dessa forma. Eu ia verificar se eu não sabia ou tinha em dúvida. Eu vinha procurar nos cursos que eu fiz e dava um retorno para eles. Por quê? Eu tenho as aulas do Rubens, eu tenho elas, todas elas digitadas até hoje. Então, tudo que ele falava, eu escrevia, anotava, fazia, e depois chegava em casa no dia seguinte, o quê? Digitava e deixava arquivado, para evitar até de se perder. Eu tenho isso salvo em 5 lugares. Por falta, se um der pau, o outro der pau, ainda tenho mais 3. Porque se eu perder, eu perco tudo, né? Então, Pegar. isso é ouro. Conhecimento é ouro, tá? Ainda mais vindo dele. Ninguém te Então, tira, né? então assim, eu fazia isso, porque assim, veja, não é a minha função, tá? Eu sou uma pessoa que tem bastante, me dedico, estudo, mas assim, né, alguma coisa, eu chego até a verificar junto ao colégio de magia, né, para verificar, para me embasar, se for o caso, porque quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, é onde eu tenho que recorrer. Eu procuro nas anotações, não encontro nada, e eu acho um pouco estranho, eu vou verificar junto ao Colégio de Magia, para não levar uma informação errada. Eu não vou chutar, eu não tenho essa índole, e eu não vou macular aquilo que macular uma coisa que é maravilhosa, como a magia divina, tá? Então, eu acho que a magia divina ela é uma prática que, quando você faz certo, ela é absurdamente realizadora. Agora, quando você mistura, você distorce ou você faz coisa errada, aí a coisa desanda. Aí não funciona direito, não sei o quê, vai, mistura. Aí a pessoa começa a colocar o quê? Incorpora a guia, faz isso, tudo aquilo que a gente já falou. Põe a parte religiosa, põe tarô, põe pena, põe isso, põe aquilo, incorpora e faz um monte de treco que aí desanda. Eu já peguei gente que eu tive que fazer reciclagem, que fazia o quê? Que a vida estava toda errada, porque começou o quê? Ela não conseguiu se adaptar à magia, começou a incorporar dentro do processo e atender as pessoas incorporadas, que ela sentia mais segurança na incorporação do que na magia divina, e desandou, porque não fez nenhum nem outro. Então, aí começou a misturar bruxaria no meio, aí que o caldo desandou mesmo, tá? Então eu tive que ir lá limpar o local, limpar a pessoa, deslimpar todas as tranqueiras que tinha e ainda dar uma reciclagem, né, Para para poder poder, para poder alinhar a pessoa na aprumar a vida. pessoa, né? Como diz aqui em mim, você tem que aprumar a Veja, pessoa. isso também faz parte da gente fazer como na qualidade de mago iniciador, buscar isso, além da limpeza, da energização, essas coisas, também tentar colocar, porque às vezes a pessoa foi mal orientada, foi enganada, foi, sei lá, né? Ou acabou achando. Eu tinha lá uma pessoa que eu conheci, uma maga iniciadora, que ela se iniciava sozinha. Eu fui fazer uma parceria com ela, eu falei, tá louco, tô fora. Ela se iniciava sozinha e queria o certificado e brigou com a doutora Miriam porque ela queria o certificado. Era uma maga aqui de São Paulo. Ela queria o certificado do grau das águas porque os mestres delas iniciaram ela na magia das águas. E não existe isso, gente. Não existe. Que Tá? Não loucura! existe isso. Para você fazer o curso da Magia das Águas, ou qualquer curso, é 100% presencial. Tem que participar de todas as aulas, fazer todo o procedimento correto. Não existe essa viagem na maionese. Então, assim, tem 300 coisas. Não se inicia. Não tem Harry Potter na Magia do Fogo. Não tem unicórnio na Magia do Fogo. Não tem dragão do fogo na Magia do fogo. Magia do fogo é magia do fogo. Magia dos dragões é magia dos dragões, que minha moça que perguntou agora aí. É outro processo, é outro grau, é outra estrutura, é outra forma de trabalhar, é outra vibração. E, por sinal, Agora, muito pessoal, rápida, né? sim, Ai, então assim, ela é muito eficiente. Quando muito. bem aplicada, quando bem fundamentada, ela é devastadora para a coisa negativa, para energias negativas, e extremamente realizadora no lado positivo. Tá? Sim, perfeito. Assim, ela é impressionante como ela é realizadora, principalmente à distância. É Uhum. engraçado isso. A distância, alguns graus são mais rápidos e eficientes. É Sim. engraçado isso. Ela Todos vão à distância, mas ela tem algumas características interessantes, né?
Então, assim, menina, é muito complicado. Vamos terminar, acho que nossa live cai. E eu tô te esperando aqui, nós, aqui do Sete Magos, eu, o Michel, nós estamos te esperando aqui domingo, junto com a Escola Sete Magos, com os alunos do Sete Magos, para dar a magia dos sete gênios sagrados e a magia das sete conchas. E Será contamos com você maravilhosa. nessa parceria aí para poder dar tudo certo e a Vai gente sim, trazer mais já deu certo. esses 2 graus novos aqui em BH. Apesar da Que é a turma do Sete Magos, contra, tá? apesar da turma do contra, a gente supera. A gente tem magia divina para isso. Só de sobra para poder resolver essas questões. Tá? Tem a turma do contra, a gente neutraliza e faz elas evoluírem para, quem sabe, conscientizar, né? Sim. E aí, eu e o Michel, nós agradecemos. O Michel, ele teve que ficar no trabalho até mais tarde, mas está junto comigo aí. Então, nós estamos agradecendo, nós dois, a parceria e a ajuda. Eu sei que a gente não é Jesus Cristo, que nem Jesus agradou todo mundo, mas nós estamos tentando. E o intuito é multiplicar mais, trazer com que todas as pessoas aqui em Minas, em BH exclusivamente, tenham todos esses 33 graus de magias que o Rubens deixou. É o intuito dos Sete Magos. E a gente não vai parar e não vai desistir enquanto a gente não cumprir isso. Entendeu? Então, o nosso Parabéns projeto pelo é projeto. trazer todos os graus de magia para BH. E aí, todas as pessoas que quiserem terem acesso a essas magias. Que não é uma coisa restrita, porque o Rubens não restringiu. Então, não tem ninguém que possa restringir isso. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Tem a turma dos invejosos que querem minar, destruir o projeto de vocês, tá? Sim. De uma forma ou de outra, seja energética, seja por difamação ou distorção. Isso vai se minar com nosso afinco, nossa identificação e nossa verdade, tá? Isso eu acho que é fantástico. E eu tenho só a agradecer pela oportunidade. Eu gosto de dar aula para magos que já têm vários graus, que as perguntas são desafiadoras e me exercita a aprender mais e me exige a aprender para atender e orientar ou ensinar à altura. Me faz ser um mago melhor, um mago iniciador melhor, quanto mais perguntas se surgem. Porque eu também, como disse, também estou aprendendo, também estou evoluindo, porque a gente nunca nasceu sabendo, e estamos numa jornada de evolução. Então, eu digo para vocês, agradeço a oportunidade, agradeço a confiança de vocês. A primeira turma foi feita, fizemos, foram coroados com louvor, foram graduados com louvor, cada um no seu processo de evolução, e agora dando continuidade agora nesses outros 2 graus, ainda mais dando continuidade a essa parceria. Agradeço muito a oportunidade de você, Simone, que toma muito à frente, mas também ao Michel, que ele às vezes não está tão à frente, mas ele está fazendo tudo que está por detrás para que tudo flua da melhor forma, tá? Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço a todos vocês por estarem aqui nessa live e também aguardando vocês no dia 17 às 9h30, para aquele que já tem a magia do fogo, para se inscrever, que ainda existem algumas vagas, pelo que a Simone me falou, tanto da magia dos gênios como da magia das 7 conchas. Não percam, porque são 2 graus extremamente importantes para você que está dentro da magia divina, tá? Que está iniciando também. Quem não tem a magia do fogo, que não pode fazer, porque não tem a magia do fogo, a gente está abrindo turma aí dia 4 de novembro. E vai ser numa quinta-feira, às 20 horas. Quem quiser pode entrar em contato com o Sete Magos, que a gente vai estar abrindo a nova turma, tá? Aqui, ó, o Michel chegou. Vem dar tchauzinho pra você. Salve, Michel, tudo bem? Salve, meu irmão. Salve, meu irmão, salve. Seja bem-vindo. Tudo bem? Grande abraço para você, obrigado por estar falando mal de você até agora. Obrigado, gente. Até domingo. Darei, com certeza. E quem não se inscreveu, se inscreva. Né? Seja no Magia do Fogo, seja nos outros graus. Aproveite essa oportunidade
única que a Escola Sete Magos está dando a vocês. Gratidão. Domingos a gente se encontra lá. Grande abraço, obrigado, Simone. Gratidão. Até domingo. Até Tchau, tchau. domingo. Tchau. Até. Tchau, tchau.